Muito bem, voltamos com o nosso programa à luz desta semana, conversando com o Padre Maurício. Nesse momento, o Padre Maurício está na sede das Pontifícias Obras Missionárias aqui no Brasil, em Brasília, né? E no bloco anterior, ele nos deu uma panorâmica rápida sobre a sua experiência missionária em Moçambique. Padre, como é que, antes de eu deixei uma pergunta engatilhada, que era sobre as pontifícias obras. Mas eu queria ver, antes da gente tratar especificamente das pontifícias obras, e o retorno ao Brasil? É possível continuar o mesmo, tendo vivido 3 anos e meio de uma outra experiência, né? Como é que mexeu com o ser igreja também na volta para a Arquidiocese de Porto Alegre? Essa experiência missionária, essa vida missionária, realmente mexe muito com a gente, né? Aquilo que eram, para mim, problemas grandes e achava desafios enormes, se tornou problemas pequenos diante daquilo que é a África, né? Porque na pauta, assim, dos nossos encontros, dos conselhos paroquiais, da nossa vida missionária, do encontro com as comunidades, a pauta principal era alimentação, né? As pessoas procuravam e estavam muito preocupadas porque tinham só uma alimentação por dia. Ou sobre a questão da saúde, onde lá as questões de acesso à saúde são muito precárias, a questão da malária, das doenças que tem em África, né? Então era uma preocupação muito em torno da vida. E desta vida também missionária nas comunidades, né? Uma igreja toda ela ministerial, com ministérios leigos e leigas, com poucos padres, e eles conseguiam levar aquela igreja à frente, à frente da comunidade os cristãos leigos e leigas, um ancião da comunidade, ministério dos catequistas, dos leitores, muitos ministérios. Chegando no Brasil, a minha impressão que dava de que eu estava 3 anos e meio fora e quando eu voltei a pauta era a mesma. Continuava se discutindo as mesmas coisas que há 3 anos atrás eu tinha deixado, mas parece que era a mesma coisa, que não tinha mudado muito, né? A nossa realidade aqui eclesial. Mas eu internamente eu sabia que eu tinha mudado, que agora, mesmo nas questões mais pessoais, assim, de como eu lido com a água, né? Porque lá eu tinha que ir 20 quilômetros atrás da água potável. E agora eu ligo uma torneira, já tenho água, vou no chuveiro, tenho água. E tudo isso ajuda a mudar a mentalidade, né? De valorizar a vida, valorizar as pequenas coisas e também valorizar a questão dos ministérios leigos na igreja. O aprendizado grande que eu tive foi, lá em África, a iniciação à vida cristã, ela funciona muito bem. Então, são coisas assim que eu vi que eu mudei, mas que eu tinha que me reinserir na realidade de uma paróquia aqui no Brasil, né? Eu acredito que daí também pude colaborar com a animação missionária da minha diocese e também aqui no Brasil, depois dessa experiência lá de 3 anos e meio. Ótimo. Padre, já que estamos com o diretor das Pontifícias Obras Missionárias, para o nosso telespectador, para o assinante da TCM, o que é esse trabalho desenvolvido por vocês? Popularmente, a gente chama assim, obras missionárias do Papa, porque tem esse caráter que recebeu em 1922, há quase 100 anos atrás, o Papa Pio XI assumiu este carisma que nasceu pequeno lá na França, com Paulina Jaricó. O Papa, em 1922, achou isso tão importante e que deu um caráter pontifício, ou seja, para toda a igreja. Porque o Papa ele tem essa solicitude pastoral por todas as igrejas locais, todas as dioceses do mundo. E ele se serve dessas obras missionárias para cooperar com ele na animação missionária. Então, o nosso vínculo é diretamente com o Papa, com a Congregação para a Evangelização dos Povos em Roma, onde a gente tem uma assembleia anual, temos a oportunidade também de se encontrar numa conversa pessoal com o Papa todos os anos, Assembleia Internacional das Pontifícias, e devido a este caráter, né, um caráter pontifício,
aquilo que Paulina Jaricó começou lá há 200 anos atrás, né? Paulina instituiu um pequeno grupo de operárias jovens e ela criou uma rede de solidariedade e oração com estas jovens operárias. E ela instituiu, então, que elas deveriam rezar pelos missionários que estavam na China, missionários franceses, e enviar recursos para manter os missionários na China. Ela cria esta rede, onde inicia a obra pontifícia, a obra da propagação da fé, e isso vai tomando força, as outras obras vão seguindo esta mesma intuição de Paulina Jaricó, que é a oração e a solidariedade, que são os dois pilares das obras pontifícias. E elas existem na igreja para recordar a igreja da sua identidade missionária universal. Porque o horizonte da missão maior é o horizonte universal, ad gentes. O mandato de Jesus é ide pelo mundo inteiro, façam discípulos meus todos os povos. Então a missão não tem fronteiras. As pontifícias têm essa missão de recordar a cada diocese, a cada paróquia, a cada batizado, de que a missão não se esgota em casa, a missão não se esgota na comunidade, na paróquia, na diocese, mas a missão tem esse âmbito que se abre para o mundo inteiro. O Papa tem essa preocupação e ele se serve das obras pontifícias, então, para animar. Isto através da infância e adolescência missionária, que é uma obra pontifícia, a propagação da fé, que é outra obra com atividades com juventude missionária, famílias missionárias e idosos enfermos missionários, e a Pontifícia União Missionária, que trabalha mais a formação missionária dos seminaristas, da vida consagrada, do clero, e a outra obra é São Pedro Apóstolo. Através dessas 4 obras, as pontifícias atuam na animação missionária no Brasil, em comunhão com a Comissão Episcopal Missionária da CNBB. Embora a gente é um organismo vinculado diretamente ao Vaticano, à Congregação para a Evangelização dos Povos, e tem esse objetivo principal, promover o espírito missionário universal em todo o povo de Deus. Existem para cooperar com o Papa diretamente. Ótimo. No Brasil, o trabalho, o serviço do senhor como diretor, seriam de uma animação junto às dioceses, garantir que cada diocese faça um trabalho articulado antes da pandemia, visitar, animar, é mais ou menos esse o percurso que o senhor faz? Então, nós trabalhamos aqui com 4 missionários, né, liberados para esse trabalho. Eu, na direção das obras pontifícias, o padre Antônio Niemetes, que é o secretário nacional da Pontifícia União Missionária, a irmã Patrícia, a secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária, e o padre Badacer, que é o da propagação da fé. Nós ajudamos, assessoramos a formação missionária nas dioceses regionais, isto em comunhão também com a CNBB, que existe uma comissão episcopal missionária, o Comina, que faz esse trabalho todo de comunhão, em diálogo com os conselhos missionários diocesanos, paroquiais, regionais. Trabalhamos em conjunto e o nosso carro-chefe, assim, de trabalho mais intenso, é a campanha missionária, né? Nós organizamos todos os subsídios da campanha missionária no mês de outubro e temos esta missão mesmo, mas é de recordar, né? Recordar que a igreja é missionária por sua natureza. A missão não se reduz a uma dimensão da igreja, não se reduz a atividades, mas a missão é a essência da igreja, é o DNA. E as pontifícias trabalham desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a vida consagrada, os ministros ordenados, e também agora com uma atividade nova, que lançamos um material, idosos e enfermos missionários, dizendo também de que missionário e a missionária são todas as pessoas, mesmo aquelas que não podem mais fazer nada, e nem podem mais falar, não podem mais andar e sair de casa, elas não deixam de ser missionárias, porque a nossa identidade é ser missão. Mesmo doente, enfermo ou idoso, eu posso ser um missionário sem sair de casa.
Inclusive, a padroeira das missões é Santa Teresinha. Ela era contemplativa e ela recorda para nós isso, que a primeira obra é a oração, a primeira obra é ter esse coração aberto missionário. Depois também temos São Francisco Xavier, que é outro padroeiro, e ele foi para a rua, ele foi para o mundo evangelizar. Mas Santa Teresinha não saiu de casa e não diminuiu por isso ser missionária. A partir dos padroeiros, a gente já percebe que o tom é claro, cada um precisa descobrir o seu jeito, a sua forma, né, de viver a missão desde que foi batizado. Vamos fazer assim mais um intervalo, padre, conversa muito boa, né? Vamos continuar daqui a pouco no próximo bloco, nosso programa A Luz, aqui pela TCM, canal 10. Estamos conversando com o padre Maurício, o diretor das Pontifícias Obras Missionárias. Você continua conosco aqui na TCM, canal 10.